Título geral: A Igreja Católica no feudalismo, vínculos com desigualdade, desunião e seu legado. Título do primeiro parágrafo: Apresentação: Conversando sobre a Igreja Católica e suas ligações com problemas sociais no feudalismo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Virgínia, e quero conversar sobre como a Igreja Católica, no contexto do antigo feudalismo que vigorou na Europa entre os séculos V e XV, um período marcado pela fragmentação política, domínio rural e vínculos de dependência entre senhores e vassalos, esteve ligada a questões de desunião e desigualdade social. Essa relação não foi um fenômeno isolado, mas sim parte de uma estrutura complexa que moldou a vida de milhões de pessoas, definindo não só suas relações com o sagrado, mas também suas posições e oportunidades no mundo terreno. A instituição eclesiástica estava presente em todos os níveis da sociedade, desde as cortes reais, onde cardeais e bispos atuavam como conselheiros dos monarcas, até as aldeias mais remotas, onde o padre local era o único representante da autoridade organizada. Além disso, sua influência se estendia por diferentes áreas da vida, como o casamento, a herança, a educação e até mesmo a resolução de conflitos entre membros da nobreza e entre camponeses. Título do segundo parágrafo: Influência da Igreja na manutenção da hierarquia e justificativa da desigualdade. No feudalismo, a Igreja era uma das instituições mais poderosas, com grande influência sobre a sociedade. Detinha cerca de 1/3 de todas as terras da Europa Ocidental, controlava a educação formal, sendo que apenas filhos de nobres e aspirantes ao clero tinham acesso aos estudos em mosteiros e universidades, e era a principal referência moral e cultural da época. Ela ajudou a manter a estrutura de classes hierárquica, onde alguns grupos eram considerados superiores por nascimento ou posição. Os nobres ocupavam o topo da pirâmide, seguidos pelo clero, dividido entre o alto clero, bispos, cardeais e abades, e o baixo clero, padres e freires, enquanto camponeses, artesãos e servos formavam a base maioritária, representando cerca de 90% da população. Além disso, em alguns momentos, suas doutrinas e práticas foram interpretadas ou aplicadas de forma a justificar a desigualdade, como ao associar a condição social das pessoas a uma vontade divina, pregando que cada um estava em seu lugar por determinação celestial, e que a obediência aos superiores era um dever religioso. Essa visão foi disseminada por meio de sermões em língua latina, que a maioria da população não entendia, mas que transmitia uma mensagem de respeito à ordem estabelecida, iconografia religiosa que representava os diferentes grupos sociais em posições hierárquicas perante Deus, e ensinamentos transmitidos nas poucas escolas controladas pela instituição, reforçando a aceitação passiva da ordem estabelecida. A Igreja também diferenciava o tratamento dado a cada classe. Enquanto nobres tinham direito a sepulturas em igrejas e a missas especiais por suas almas, camponeses eram enterrados em campos comuns e tinham acesso limitado aos sacramentos. Essas práticas contribuíram para a desunião entre diferentes grupos de pessoas, criando um sentimento de distância e de que uns eram mais valorizados que outros. Título do terceiro parágrafo: Outro lado da moeda, ações positivas da Igreja e destaque para aspectos relevantes da história. É importante destacar, porém, que a Igreja também teve ações positivas na época, como a preservação do conhecimento. Os mosteiros eram centros de cópia e guarda de manuscritos antigos, salvando textos filosóficos, científicos e literários da Grécia e Roma que poderiam ter sido perdidos com a queda do Império Romano. Muitos monges dedicavam vidas inteiras a transcrever esses documentos, utilizando técnicas de caligrafia e iluminação que tornavam cada exemplar uma obra de arte. Além disso, a instituição promoveu o desenvolvimento de arte e arquitetura, com a construção de catedrais e igrejas em estilos como o românico e o gótico, que se tornaram marcos culturais de suas regiões e atraíam peregrinos de toda a Europa, impulsionando o comércio local. A Igreja também oferecia ajuda a alguns grupos vulneráveis, como pobres, doentes e peregrinos, por meio de hospitais, albergues e casas de misericórdia administrados por religiosos. Em um período em que não existiam estados sociais como os conhecemos hoje, essas instituições eram quase as únicas fontes de assistência para quem estava em dificuldade. No entanto, a visão de superioridade e a manutenção da desigualdade são aspectos relevantes que marcaram essa fase da história, pois contribuíram para manter milhões de pessoas em condições de exploração e exclusão por séculos. Os camponeses, por exemplo, tinham que pagar impostos em produtos agrícolas para a Igreja, conhecidos como dízimos, além de trabalhar gratuitamente em terras eclesiásticas por determinados dias do ano, o que deixava pouco tempo e recursos para cuidar de suas próprias lavouras e famílias. Essa realidade gerou descontentamento e, em alguns casos, revoltas populares contra a instituição e a elite dominante. Título do quarto parágrafo: Pergunta de aprofundamento: Outras instituições ou impacto no Brasil?
Você gostaria de saber mais sobre como outras instituições influenciaram o feudalismo, como senhorios, que controlavam a vida cotidiana das comunidades rurais, as monarquias, que utilizavam o sistema para consolidar seu poder, ou as ordens militares, que espalharam o feudalismo por novas regiões e uniram fé e guerra? Ou talvez sobre como essas questões impactaram a sociedade brasileira posteriormente, moldando nossa estrutura social, econômica e cultural durante o período colonial, quando a Igreja Católica também foi uma grande proprietária de terras e ajudou a manter a hierarquia entre brancos, indígenas e africanos escravizados, e até os dias de hoje, com reflexos na desigualdade racial, concentração de terras e acesso a direitos básicos.